Esses textos, eles se referem única e exclusivamente aos reis da Babilônia, né, no caso em Isaías 14, e ao rei de Tiro em Ezequiel 28. Contextualmente, linguisticamente, culturalmente, não há margem, hipótese alguma para ver Satanás nesses textos. Eu acho que nós podemos... das razões que o senhor tem para achar que os textos não se referem ao diabo. Ok. Heber, eu entendo que os textos, primeiro, clara e categoricamente, se referem a dois reis humanos, reis da Babilônia, respectivamente reis de Tiro. Quando nós analisamos todo o contexto imediato e o contexto mais amplo dos livros, respectivamente de Isaías e de Ezequiel, não há nenhuma margem para que possamos vislumbrar tal tipo de perspectiva. A meu ver, esse tipo de interpretação teológica que vê Satanás nos textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 não é baseado numa exegese histórico-crítica consistente do texto bíblico. Tal tipo de interpretação é baseada na tradição da história da igreja e também baseada em alguns textos apócrifos e pseudepígrafos que ajudam a montar esse tipo de visão. Então, quando nós lemos a Bíblia sem estarmos previamente com esse tipo de pensamento de que Satanás poderia estar presente nesses textos, dificilmente nós veríamos. Um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do elemento contextual, cultural e linguístico faz cair por terra facilmente a ideia de que Satanás hipoteticamente estaria presente nesses textos. Ele não está de forma alguma. Mas aí o irmão, só adiantando a pergunta que não quer calar, né? Sim. O irmão reconhece que ficamos praticamente sem nenhuma informação sobre a origem de Satanás? Reconheço perfeitamente. Haveria apenas talvez um único texto em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, onde ali falaria sobre a questão da arrogância como um elemento que teria causado a queda de Satanás, isso indiretamente, né? Então eu reconheço isso. Agora, quem é que disse que nós temos que necessariamente ter na Bíblia um texto ou alguns textos que obrigatoriamente tenham que falar sobre a queda original de Satanás? Repito, esse tipo de conceito teológico, ele não aparece na Bíblia. Ele vem da tradição da história judaico-cristã, vem de alguns equívocos interpretativos que, infelizmente, ao serem repetidos ao longo da história, acabaram adquirindo status de verdade canônica. E não é verdade, porque Satanás, em hipótese alguma, está presente nesses textos. O senhor insiste em hipótese alguma? Em hipótese alguma. De jeito nenhum? De forma alguma. Olha, essa é uma interpretação alegórica, é uma interpretação espiritualizada do texto. Ao longo do nosso debate, eu buscarei especificar com mais detalhes o que eu quero dizer. Todas as interpretações alegóricas ou figuradas do texto bíblico estão erradas? Todas não. Então? Não, mas aí nós estamos falando de Isaías 14 e de Ezequiel 28. Tudo bem. Isaías 14, versos 12 a 15 e Ezequiel 28, versos 11 a 19, tem uma série de elementos que são retratados de forma irônica, hiperbólica e assim por diante. Nós temos que entender que, por exemplo, no caso de Isaías 14, versos 12 a 15, o autor bíblico ele está narrando um personagem, um rei da Babilônia, que ele tem características megalomaníacas. Ele se vê como alguém que quer ultrapassar as estrelas, as mais altas nuvens, uma postura de arrogância, mas humana, não tem nenhum tipo de relação com Satanás. Quando ele diz que ele quer estar no monte da congregação, estou me referindo a Isaías 14, né, e ele quer subir acima das estrelas de Deus, há uma referência feita ali ao monte Tsafon. Isso aparece no finalzinho de Isaías 14, verso 13. A última palavra hebraica de Isaías 14, 13 é Tsafon. Tsafon é a referência a um monte que hoje ele fica próximo à Síria, um monte que tem cerca de 1.770 metros de altura e que ele, pela sua altura, por todo o mistério que o cercava, ele era visto como a habitação dos deuses, das divindades. Então, o rei babilônico, ele ali se vê como uma divindade, uma pseudo-divindade que quer estar acima de todo o panteão de divindades no contexto babilônico. Aliás, cabe ressaltar aqui também que quando falamos de Babilônia,
A Babilônia era uma nação conhecida em todo o Antigo Oriente Médio que se preocupava muito com essas questões astrológicas. Então, quando o texto bíblico diz, como caíste do céu, né, estrela d'alva, filha da manhã, é interessante que o texto hebraico diz assim, Eich nafalta mishamayim helel ben shahar, nigdata laaretz holesh al goim, isto é, como caíste, estrela ou o brilhante que é filho da alvorada. Essa referência a brilhante, que vem do hebraico Helel, é uma referência a um astro físico, mas que tem uma característica mitológica dentro do contexto das crenças babilônicas e cananeias. Então ele não se refere ali, em hipótese alguma, a uma pseudo-situação em que um ente teria uma queda original. Quando nós vamos para Ezequiel 28, em Ezequiel 28 nós temos inúmeros elementos um pouco mais complicados, mas nada impossíveis de serem resolvidos ou solucionados na sua interpretação. Quando em Ezequiel 28 o texto se refere a ele como querubim, a palavra querubim no contexto todo do livro de Ezequiel, ela tem outra conotação que não se refere necessariamente a um ser angelical. Quando nós vemos textos como Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 41, Ezequiel 28 também, nós vemos que o querubim, no contexto do Antigo Oriente Médio, no contexto medo-persa, no contexto assírio, no contexto também ali de Tiro, por exemplo, no contexto de Ezequiel 28, se refere querubim com figuras híbridas, seres que misturavam rostos de homens, corpo de leões, asas de águias, e que eram vistos muitas vezes, os reis eram retratados muitas vezes dessas formas, e eram vistos como os guardiães da cidade. Então, quando o texto, no caso de Ezequiel 28, se refere ao rei de Tiro como um querubim, é num tom irônico, num tom sarcástico, e inclusive isso é dito num tom de lamentação. Se você ver o texto de Ezequiel 28:12, Deus ordena ao profeta Ezequiel que levante diante do rei de Tiro uma lamentação. O que é uma lamentação? A lamentação em hebraico vem da palavra quiná. Quiná é um cântico fúnebre, um cântico entoado quando uma pessoa está morta. Quando nós vamos para o decorrer de Ezequiel 28, mais precisamente em Ezequiel 28:16, o texto ali fala sobre a morte do rei de Tiro. Ele perece entre as pedras afogueadas, citadas aqui. Pedras afogueadas não tem nenhuma relação a um contexto celestial. A palavra hebraica avne, esh, pedras de fogo, ela é muito bem explicada à luz da história da conquista de Tiro por meio do rei Nabucodonosor, relatado inclusive no contexto de Ezequiel no capítulo 26. Nos diz a história, Éber, aos telespectadores, que Nabucodonosor, quando ele foi conquistar a cidade de Tiro, conquista esta que demorou mais ou menos o cerca de 13 anos, ele fez uma coisa muito interessante na hora de destruir a cidade. Nos diz a história que ele destruiu as casas, nos diz a história que ele destruiu muitas pessoas, as matou, mas ele faz uma coisa interessante. Ele manda queimar a terra, queimar todo o chão da cidade de Tiro, a fim de que ela se tornasse improdutiva. Então, quando eu penso em pedras de fogo, isso parece ser uma referência à luz da história, ao fato de Tiro ter sido incendiada. E isso implicaria na morte do rei de Tiro, que não sabemos se é Etbal II ou Etbal III, que teria morrido num contexto que envolveria o incêndio da cidade. Então, não há nenhuma referência. Outro detalhe curioso que foi citado, quando há uma referência ao Jardim do Éden, é interessante nós vemos que Tiro tinha relações comerciais com Éden. Se nós lermos o capítulo anterior, é só ler o contexto de Ezequiel. Claramente, não precisamos nem recorrer ao hebraico. O contexto imediatamente anterior de Ezequiel, capítulo 27, verso 23, diz que Tiro tinha relações com o Éden, com quem ele comercializava vários produtos, inclusive pedras preciosas. Isso está em Ezequiel, capítulo 27, versos 23 e 24 em diante. Outro detalhe, quando diz Ezequiel,
no contexto também que nós lemos do capítulo 28. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, e nós vamos depois para o capítulo 27, o capítulo anterior, no mínimo 6 pedras preciosas são citadas ali, que eram resultado das relações comerciais marítimas entre Tiro e o rei de Tiro e as cidades circunvizinhas. Portanto, era comum no contexto do Antigo Oriente Médio, reis usarem turbantes engastados com pedras preciosas, vestes, indumentárias com pedras preciosas, de modo que não há nenhum tipo de referência mística, celestial, angelical a um hipotético ser que seria Satanás nesse texto. Infelizmente eu não tenho muito tempo para falar mais coisas, mas há muitos outros detalhes que não se referem a Satanás. Existia um lugar chamado Éden? Então, esse Éden que aparece aqui no contexto, é visto no contexto imediato como sendo uma cidade. Isso está em Ezequiel 27 e 23. Se este Éden do contexto de Ezequiel 27 e 23 é exatamente o mesmo Éden de Ezequiel 28, não sabemos. Mas a proximidade contextual nos faz, pelo menos, refletir e examinar com mais cuidado esse tipo de perspectiva.